Senhor Jesus a todo, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meus amados irmãos, vá lá no YouTube, deixe o seu joia, se inscreva, para que através dessas ministrações pessoas possam se levantar, despertar do sono, pessoas possam, aleluia, alcançar o reino do céu através dessas ministrações. Eu agradeço desde já os irmãos que compartilhar esse canal, mande para os seus amigos, para os seus colegas, pelas suas parentelas. Eu agradeço de todo o meu coração. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 40 e versículo 7, verso 1 ao 2, que diz assim, no capítulo 6, verso 40, 2 Crônicas, que diz assim: Agora, pois, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacerdócio, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, Salomão teve o privilégio de levar o povo de Israel. O interessante é que quando Salomão pegou a liderança de rei, Salomão pediu primeiro sabedoria a Deus. Capítulo 1 de 2 Crônicas. Salomão pediu primeiro sabedoria a Deus, o que o homem tem que fazer quando for liderar, aleluia, uma liderança. O interessante é que Salomão se humilhou perante ao Senhor. Salomão pediu sabedoria a Deus para que entrasse e saísse com o povo de Israel. O interessante é que quando Salomão começou a pedir sabedoria a Deus, Deus começou a dizer a Salomão: Salomão não pediu riqueza, nem glória, nem honra, nem mal ao seu próximo, mas sabedoria eu te dou como a areia do mar. Quem sabe você está precisando de sabedoria. Quem sabe se você está precisando de sabedoria para que possa liderar algo. Mas para isso você precisa se humilhar perante a face de Deus. Para isso você precisa pedir ao trono da graça sabedoria a Deus. No capítulo de número 3, Salomão agora ele começa a fazer o templo. Ele começa a construir o templo, e a Bíblia nos vai dizer que Salomão constrói o templo no Monte Moriá. O interessante é que 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15 em diante, Salomão escreveu, aleluia, Salomão fez o templo naquele monte, porque Deus tinha mandado um anjo, aleluia, destruir todo o povo de Israel, todos os anciãos. O interessante é que quando Salomão, aleluia, quando Davi está ali, aleluia, Davi começa a se vestir de pano de saco e todo o povo de Israel. O interessante é que Deus se arrepende e manda que o anjo, aleluia, coloque a espada na bainha. O interessante é que quando, aleluia, Deus se arrepende de, aleluia, de destruir todo Israel. O interessante é que Salomão, quando ele acaba de fazer o templo, aleluia, Salomão começa a invocar alguns anciãos que estavam na cidade de Davi. O interessante é que Salomão podia dizer: chama o povo porque o templo está feito. Salomão podia dizer: chame o povo e vamos invocar
o nome do Senhor. Mas o interessante é que Salomão, aleluia, Salomão começa, aleluia, mandar da ordem que aquele povo pegasse a arca para que entrasse, aleluia, no templo. Salomão começou a dizer, aleluia, Salomão começou a dizer: sem a presença de Deus não tem como acontecer algo. Sem a presença de Deus não tem como realizar milagre. Não tem como a glória de Deus encher aquela casa. Aleluia. Salomão agora pega a arca e leva ao templo. Salomão, aleluia, pega a arca que era da cidade de Sião, a cidade de Davi, e pega e leva ao templo. Meus amados irmãos, entenda, aleluia, sem a presença de Deus não há como acontecer milagre na tua vida. Sem a presença de Deus não há como renovar a tua vida espiritualmente. O interessante é que em Êxodo, aleluia, Moisés começou a dizer: sem a presença do Senhor eu não poderei subir daqui. Aleluia. Entenda, Josué capítulo 6, Deus mandou que Josué pegasse a arca da aliança e colocasse na frente, para que pudesse, aleluias, acontecer algo. O interessante, aleluia, quando Deus chama Josué, Deus manda que passasse a arca da aliança, para que pudesse acontecer algo no Jordão. O interessante aqui, aleluia, que Salomão começa, aleluia, a falar: coloca a arca no templo. O interessante é que Salomão agora, ele começa a ficar, Salomão começa a ficar de frente do altar da congregação. Salomão começa a pôr, aleluia, Salomão começa a pôr agora os olhos para o céu. Salomão começa, aleluia, Salomão começa, aleluia, clamar a Deus. Salomão, aleluia, entendia que sem a presença de Deus na vida dele, não tinha como acontecer milagre. Você precisa entender que sem a presença de Deus na tua vida, não tem como acontecer prodígio e maravilha. Jesus começa a dizer, aleluia, em João 15: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Se você estiver em mim, eu estiver em vós, pide o que quiser, que será feito, para que o nome do meu Pai seja glorificado. O interessante é que Salomão, aleluia, estende as tuas mãos no meio da congregação. Salomão, aleluia, diz agora pois, oh meu Deus, aleluia, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. O interessante é que Salomão, aleluia, já tinha convocado a presença de Deus naquele templo. O interessante é que quando Salomão orou, aleluia, tinha que acontecer algo. Eu não sei o que você pede, eu não sei o que você ora, eu não sei o que você anda buscando na tua oração, mas se você, aleluia, tem a presença de Deus, tem que acontecer algo na tua vida. Talvez você está dizendo: o que eu busco é difícil, o que eu busco é difícil na minha vida de ser realizado. Mas se você estiver com a presença de Deus, tem que acontecer algo. O interessante é que quando Salomão agora acaba de orar, a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, aleluia, que consumiu aquele holocausto e encheu a casa do Senhor da sua glória. A glória do Senhor encheu aquela casa, porque Salomão tinha convidado a presença de Deus para estar no templo. Sem a presença de Deus não tinha como acontecer, não tinha como cair fogo do céu. Sem a presença de Deus naquela casa, aleluia, não tinha como acontecer o prodígio de Deus. O interessante é que aquela casa, aleluia, se encheu tanto da glória do Senhor, que o sacerdote vinha e voltava, porque ele não podia entrar, porque a glória de Deus era forte naquele lugar. Através da oração de Salomão, através da oração, aleluia, da presença de Deus na vida de Salomão,
Salomão primeiro convocou a presença de Deus. Sem a presença de Deus, meu querido, você não tem como fazer nada. Mas quando você convida a presença de Deus, tem que acontecer milagres na tua vida. Tem que ter, aleluias, tem que ter algo diferente. Porque você convidou a presença de Deus. A presença de Deus é diferente. Quando você convida, Deus começa a operar. Deus começa a transformar. Deus começa a fazer algo, aleluia, que você nem imaginaria de acontecer. Receba essa palavra. Sem a presença de Deus na tua vida, não tem como acontecer nada. Compartilhe desse seu life, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.